Alô, aqui é o canal Capivara Libertária, né? Esse aqui é o primeiro texto de uma série de textos de autores do extremo oposto do libertarianismo, né? Que eu estarei deixando aqui como uma contribuição de estudo para todos os libertários não caírem no mesmo erro dos alguns comunistas, né? Aqueles que realmente levam a sério os estudos, que realmente estudam a sério, o que autores socialistas, filósofos defendiam, mas também não cometer esse mesmo erro de ignorar e estudar a fundo o extremo oposto para ver o que realmente eles defendiam. Realmente os liberais defendiam. Karl Marx aparentemente criticava os liberais sem realmente saber o que eles estavam defendendo. Ou então considerando que o pragmatismo hipócrita de alguns era a parte prática, se não estava dando certo, então essa parte prática era o que os liberais defendiam, né? Sendo que da mesma maneira que os comunistas criticam, né, as pessoas que criticam eles, dizendo que Marx foi distorcido, realmente teve muita distorção mesmo do que Marx fala ou falou, né? E até os seguidores eles tiveram a própria visão deles do que era o marxismo e de como o socialismo deveria ser empregado. E sejamos honestos, né? Mas a mesma coisa fazem com liberais clássicos, entre outros. E muitos não conhecem a escola austríaca, né? Nem nada. Os autores mais recentes de liberalismo. A história do liberalismo, o que aconteceu no meio desse caminho, o que certos princípios liberais mudaram totalmente, não é? Mas enfim, esse daqui eu vou até colocar em formato de postcat. Provavelmente vou colocar textos para pessoas que, como eu, não conseguem se concentrar na leitura, né? E uma técnica muito boa para se concentrar na leitura é ler o texto junto com o áudio. Se tiver umas imagens ilustrativas, melhor ainda. Vou tentar fazer isso, tá? Para colocar no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, no BitChute, se você estiver assistindo no BitChute, e também em formato apenas assim de áudio, eu vou deixar como podcast. Desculpa aí a dificuldade, embolou minha língua. Vou deixar em formato de podcast num canal, num site. É como se fosse uma plataforma como o YouTube, só que em vez de vídeos são só de áudios, chamado Heard, né, de ouvir, this, ouça isso, né, .at. Eu vou deixar no meu canal lá. Eu ainda não abri o canal, mas eu vou deixar lá e vou informar vocês. Provavelmente vai estar na descrição do vídeo se vocês estiverem assistindo isso no YouTube ou no BitChute, tá? Se vocês estiverem no Heard This, bem, provavelmente vocês se inscrevam aí no canal, né? Vai ficar livre. Tem a opção do Heard This para você poder baixar, fazer download, né? E divulgue, tá bom? Então vamos lá? Esse é um dos primeiros textos que eu vou ler que Marx escreveu para um jornal, né? Ele era comunista. Entre 10 e 16 de agosto de 1835. Esse texto está no site www.marxist.org, né, na versão em português. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que eu já formatei esse texto, né, para deixar provavelmente na descrição tanto do Heard This quanto do BitChute ou do YouTube, tá? Para download mesmo, né, para você, se você quiser, né, poder baixar em PDF. E o que eu ia falar era isso. Acho que não tem mais nada para falar, eu acho. Caso eu poste mais pra frente em outra plataforma, também vai estar na descrição dele, caso tenha uma descrição, tá bom? Então,
Vamos parar de enrolação e vamos lá. Reflexões de um jovem sobre a escolha de uma profissão, por Karl Marx. A própria natureza determinou uma esfera de atividade no qual os animais devem se mover, e eles pacificamente se movem dentro dessa esfera sem tentar ir além ou sequer suspeitar de outra. Para o homem, também a divindade concedeu um objetivo geral, o de enobrecer a humanidade e a própria divindade. Mas ela deixou para o homem a tarefa de buscar os meios pelo qual esse objetivo pode ser alcançado. Deixou para os homens o trabalho de escolher a posição na sociedade mais adequada a cada um, a partir da qual cada indivíduo pode elevar a si mesmo e a sociedade. Essa escolha é um grande privilégio do homem perante o resto da criação, mas ao mesmo tempo é um ato que pode destruir sua vida, arruinar seus planos e fazê-lo infeliz. Uma consideração séria dessa escolha é, portanto, a primeira tarefa de um jovem que está começando sua carreira e que não quer deixar suas questões mais importantes ao acaso. Todos possuem um objetivo em vista, o qual, ao menos para o possuidor, parece ótimo. E realmente é, quando sua mais profunda convicção, a mais profunda voz de seu coração, pronuncia que se é ótimo. A divindade nunca deixa os homens totalmente sem um guia. Ela fala suavemente, mas com certeza. Mas essa voz pode ser facilmente afogada, e aquilo que tomamos como inspiração pode ser produto do momento, o qual outro momento pode, talvez, destruir. Nossa imaginação, às vezes, é incendiada, nossas emoções agitadas, fantasmas voam diante de nossos olhos e nós mergulhamos de cabeça nas mais impetuosas sugestões do instinto, as quais nós imaginamos que a própria divindade nos apontou. Mas aquilo que nós ardentemente abraçamos logo nos repele e vemos toda a nossa existência em ruínas. Devemos, portanto, examinar seriamente se nós realmente fomos inspirados na escolha de nossa profissão, se nossa voz interior aprova isso, ou se essa inspiração é uma ilusão e o que tomamos como um chamado da divindade foi apenas autodecepção. Mas como podemos reconhecer essa ilusão sem rastrear a fonte da própria inspiração? O que é ótimo brilha, e esse brilho desperta ambição. Essa ambição pode facilmente ter produzido a inspiração, ou aquilo que tomamos como inspiração, mas a razão não pode mais conter o homem que está tentado pelo demônio da ambição, e ele mergulha de cabeça no que esse impetuoso instinto sugere. Ele não mais escolhe sua posição na vida. Em lugar disso, sua posição é determinada pelo acaso e pela ilusão. Não somos chamados a adotar a posição que nos oferece as mais brilhantes oportunidades. Essa não é aquela que, ao longo dos anos, que talvez a manteremos, nunca irá nos cansar, nunca irá amortecer nosso zelo, nunca irá deixar nosso entusiasmo crescer frio, mas aquela no qual nós, em breve, veremos nossos desejos insatisfeitos, nossas ideias insatisfeitas, e então invejaremos contra a divindade e amaldiçoaremos a humanidade. Mas não é apenas a ambição que pode despertar entusiasmo repentino por uma profissão em particular. Nós talvez a tenhamos embelezado em nossa imaginação e embelezamento é a causa em razão da qual isso nos parece o que a vida tem de melhor a oferecer. Nós não a analisamos, não consideramos seus encargos totais, a grande responsabilidade que nos impõe, a vimos apenas de uma grande distância, e distância é algo enganoso. Nossa própria razão não pode nos guiar aqui, pois ela não é baseada na experiência nem na observação profunda, sendo enganada pela emoção e cega pela fantasia. Para quem então devemos nos voltar? Quem pode nos ajudar onde nossa razão nos trai? Nossos pais, que já atravessaram a estrada da vida e experimentaram a severidade do destino, nosso coração nos diz isso. E se mesmo assim nosso entusiasmo persistir, se nós continuarmos a amar uma profissão e crer que somos chamados para ela, mesmo após examiná-la a sangue frio, após termos considerado seus encargos e estarmos familiarizados com suas dificuldades, então nós devemos adotá-la. Assim, nem somos enganados pelo entusiasmo e nem a precipitação nos leva embora.
mas nem sempre fomos capazes de atingir a posição para a qual acreditamos sermos chamados. Nossas relações sociais têm, até certo ponto, começado a ser estabelecidas antes mesmo de estarmos em uma posição para determiná-las. Nossa própria constituição física é frequentemente um ameaçador obstáculo, que não deixa ninguém burlar seus direitos. É verdade que podemos tentar passar por cima disso, mas então nossa queda será ainda mais rápida. Nós estaremos nos aventurando a construir em cima de ruínas. Assim toda a nossa vida será uma infeliz luta entre o princípio mental e o físico. Mas quem é incapaz de reconhecer os elementos conflitantes dentro de si próprio, como pode ele resistir ao tempestuoso estresse da vida? Como ele pode agir calmamente? E é a partir da calma, sozinha, que grandes atos podem surgir. Ela é o único solo onde frutos maduros se desenvolvem com sucesso. Apesar de não podermos trabalhar por muito tempo e raramente felizes com uma constituição física que não é adequada à nossa profissão, o pensamento de sacrificar nosso bem-estar pelo dever de agir vigorosamente apesar de sermos fracos continua a surgir. Mas, se nós escolhemos uma profissão para a qual não possuímos talento, nunca poderemos exercê-la dignamente. Nós logo perceberemos com vergonha nossa incapacidade e diremos a nós mesmos que somos criaturas inutilmente criadas, membros da sociedade que são incapazes de cumprir sua vocação. Então, a mais natural consequência é autodesprezo. E qual sentimento é mais doloroso e menos capaz de ser compensado por tudo o que o mundo exterior pode oferecer? Autodesprezo é uma serpente que rói o peito, suga o sangue vital do coração e mistura-o com seu veneno de misantropia e desespero. Uma ilusão acerca de nossos talentos é um erro que se vinga de nós. E mesmo que não encontremos com a censura do mundo exterior, isso faz surgir uma dor mais terrível em nosso coração do que a dor infringida pela censura. Se nós consideramos tudo isso, e se as condições de nossas vidas permitirem que escolhamos qualquer profissão que gostarmos, nós podemos adotar aquela que nos assegurar maior valor, aquela baseada em ideias cuja veracidade estamos completamente convencidos, que nos ofereça o âmbito mais amplo para trabalharmos pela humanidade e para nós mesmos chegarmos perto do objetivo geral, para o qual cada profissão é apenas um significado: perfeição. O valor de uma profissão é aquele que mais ergue um homem, o qual transmite alta nobreza às suas ações e seus esforços, que o faz invulnerável, admirado pela massa e elevado acima dela. Mas valor somente pode ser assegurado por uma profissão a qual não seremos apenas ferramentas servis, mas na qual agimos independentemente em nossa própria esfera. Só pode ser assegurado por uma profissão que não demande atos repreensivos, mesmo se repreensivos apenas na aparência. Uma profissão onde o melhor pode seguir com um nobre orgulho. A profissão que assegurar essas condições no mais alto grau nem sempre é a mais alta, mas sempre é a mais preferível. Entretanto, assim como uma profissão que não nos assegura valor nos desagrada, nós certamente sucumbiremos sob os fardos de uma que se baseia em ideias que mais tarde reconheceremos como falsas. Não temos outro recurso senão o auto-engano e a salvação desesperada, aquela obtida pela autotraição. Essas profissões, que não são tão envolvidas com a vida como são preocupadas com verdades abstratas, são as mais perigosas para um jovem, cujos princípios ainda não são firmes e cujas convicções ainda não são fortes e inabaláveis. Ao mesmo tempo, essas profissões parecem ser as mais exaltadas caso tiverem raízes profundas em nossos corações e se somos capazes de sacrificar nossas vidas e esforços pelas ideias que nelas prevalecem. Elas podem conceder felicidade ao homem que tem vocação para elas, mas destroem quem as adota precipitadamente, sem reflexão, cedendo aos impulsos do momento. Por outro lado,
A grande consideração que temos pelas ideias às quais nossa profissão é baseada nos dá uma alta posição na sociedade, aumentando nosso valor e torna nossas ações incontestáveis. Quem escolhe uma profissão que valoriza muito, estremecerá à ideia de ser indigno a ela. Ele irá agir de maneira nobre apenas se sua posição for nobre. Mas o guia que deve nos conduzir na escolha de uma profissão é o bem-estar da humanidade e nossa própria perfeição. Não se deve pensar que esses dois interesses possam estar em conflito, que um tenha que destruir o outro. Pelo contrário, a natureza humana é constituída de modo que ele apenas pode alcançar sua própria perfeição, trabalhando pela perfeição, pelo bem de seus iguais. Se ele trabalhar apenas para si mesmo, ele pode até se tornar famoso, um grande sábio, um excelente poeta, mas ele nunca poderá ser perfeito, um homem pleno. A história chama de grandes esses homens que se enobreceram trabalhando pelo bem comum. A experiência aplaude como o mais feliz aqueles que fizeram o maior número de pessoas felizes. A própria religião nos ensina que o ser a quem todos devem se espelhar se sacrificou pelo bem da humanidade. E quem se atreveria a reduzir a nada tais julgamentos? Se escolhermos a posição na vida a qual podemos trabalhar pela humanidade, nenhum encargo irá nos pôr para baixo, pois esses encargos são sacrifícios pelo bem de todos. Então, não esperaremos alegria mesquinha, limitada e egoísta, mas nossa felicidade irá pertencer a milhões. Viveremos de ações silenciosas, mas em constante trabalho, e sobre nossas cinzas serão derramadas quentes lágrimas de pessoas nobres. Nota de rodapé. Um trecho, abre aspas, se nós considerarmos tudo isso e se as condições de nossas vidas permitirem que escolhamos qualquer profissão que gostarmos, nós mesmos podemos adotar aquela que nos assegurar maior valor, aquela baseada em ideias cuja veracidade estamos completamente convencidos que nos ofereça um âmbito mais amplo para trabalharmos pela humanidade e para nós mesmos chegarmos perto do objetivo geral para que cada profissão é apenas um significado, perfeição. Fecha aspas. Fim de citação. E nesse trecho, o valor a que se refere Marx não é o valor monetário, value, e sim o valor pessoal, worth. Nota de tradução e fim de texto. Gente, não se esqueça de inscrever aí no canal, tá? Tanto no YouTube quanto no BitChute e lá no Heard This também, tá bom? Provavelmente estarei postando aí 2 desses daí durante a semana, né? Porque são trechos, são textos, né, pequenos. A não ser quando for um texto bem maior, né? Tem uns aí que tem 4, 5 páginas. Eu posso ter que levar aí uma semana, tá bom? Visite também os outros playlists, né? Nas plataformas, né? Porque a gente estar abrindo não só playlists de autores do extremo oposto, né? Vamos dizer, adversários de ideias dos libertários, como aqueles que embasam, né, que traçaram o caminho até as ideias libertárias, né? Filósofos racionalistas e os liberais antigos, tá bom? E também textos sobre textos científicos, né, que trazem já o outro lado do canal, que além de libertário é vegano também, né, ativismo vegano, trazendo artigos, né, científicos e históricos, dentre outros, sobre a história da exploração do ser humano em relação e o tratamento dele em relação a todas as outras espécies, né, que aqui vivem junto conosco. Eu já tenho uma pronta e vai estar lá no canal também, tá? Sobre a história, a relação do ser humano, né, aqui, especificamente aqui
não especificamente aqui no Brasil, né, mas vamos dizer que tem uma história por trás bem dos zoológicos, né, que aqui existem. E um rei português teve uma grande, né, participação nisso. Né. Foi um dos grandes compradores, né, de animais e criadores zoológicos no Brasil. Entende? Então, aguardem lá que vai ter também obras filosóficas de autores que defendem os direitos dos animais. Obviamente eu vou trazer a visão libertária e justo-racionalista. Não vou entrar, vou defender o direito de propriedade privada e não exatamente pelo direito utilitário, né, que Peter Singer defende, tá bom? Então, aguardo vocês lá no canal. Até mais e boas leituras e ouvidas, ok? Capivara Libertária se despedindo para comer mato.